Pronto. Eu estava só verificando aqui a questão do microfone, tá? Então, como eu estava falando, as estruturas de proteção do encéfalo, do sistema nervoso geral, central, refere-se às membranas, né? As membranas, o líquido e a estrutura óssea, tá? Então, a membrana que é mais aderente ao tecido é a pia mater, a mais externa, a dura mater, e a intermediária é a aracnoide. Então, essa aracnoide, ela caracteriza-se por ser um conjunto de tecidos, né? Como se fosse uma esponja que tivesse vários orifícios, que possibilita que esse líquido ele possa estar perpassando entre todas as membranas e assim garantindo a nutrição do sistema nervoso. O encéfalo, né, ele tem essa divisão no cérebro. Deixa eu pegar aqui o mouse, pronto. E a gente entende uma outra classificação que é o telencéfalo, que pode dividir-se em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Quando a gente está falando nessas divisões também em relação a gente entender o funcionamento do encéfalo de maneira geral, e mais especificamente agora do telencéfalo, a gente percebe que existe algumas cavidades, se a gente pode chamar dessa forma, que são os sulcos, né? Então, o macete, coloquei aqui embaixo, sulco representa as erosões e os giros são essas dobras, tá? Então, isso ajuda a gente a delimitar os espaços, né, as divisões ou as fronteiras entre os lobos cerebrais, que é um dos nossos principais objetos de estudos na psicologia. E aí é importante a gente entender que o nosso tecido nervoso, ele é composto por neurônios, né? A gente vai relembrar isso. E esses neurônios, eles podem estar compondo tanto uma substância cinzenta quanto uma substância branca. O que vai diferenciar uma substância da outra é em relação a qual parte do neurônio vai estar compondo essa substância. Então, a substância cinzenta, né? E aqui nessa imagem a gente pode ver ela mais um begezinho mais escuro, é a substância que ela está mais na parte mais superficial do telencéfalo e ela é composta pela concentração de corpos de neurônios e pouca mielina. Em contrapartida, a substância branca, que é esse begezinho mais claro, ele está mais profundo em termos do córtex cerebral e ele é composto por axônios de neurônios e grande quantidade de mielina, certo? Então é isso que vai estar diferenciando, mas tudo está sendo composto por uma das partes do neurônio. Quando a gente está falando de giros, tá? Então são aquelas dobrazinhas, a gente pode dividir os giros em alguns dos principais. O pré-frontal, pré-central, pós-central, temporal superior, intermediário e inferior, tá? Isso aqui é só para você relembrar, não precisa decorar isso não. Então, é importante a gente entender, já que a gente já está falando dessas dobrinhas, entre aspas, que a gente está falando do próprio tecido nervoso. Então, ele por si só, ele já tem funções, né? Então, pré-frontal, né? E aí, se eu passar essa imagem aqui, o pré-frontal, certo? Aqui, ó. Ele tem essa função relacionada aos aspectos das funções executivas, ou seja, planejamento, a tomada de decisão, julgamentos e assim por diante. O pré-central, motricidade e assim por diante. Quando a gente está falando dos sulcos, que são aquelas erosões, a gente não precisa, na verdade, não tem como a gente dar funções para algo que não é feito de tecido. Na verdade, são as erosões. Então, a principal função dos sulcos é fazer justamente essa divisão anatômica entre os lobos, tá? Isso aqui é uma imagem de um encéfalo aqui à frente, né? Se a gente pode chamar dessa forma. O lobo frontal, parietal, temporal, occipital, tá?
Então, é importante a gente entender, e aqui está uma imagem mais didática, que dá para você enxergar bem, que a gente compreender que a nossa massa encefálica, o nosso cérebro, que tem as suas subdivisões no telencéfalo, tem como funções, né, delimitadas, aqui a gente consegue compreender que alguns comprometimentos ou algumas lesões de alguns pacientes vão estar afetando diretamente essas funções que eles são responsáveis, né? Então, aqui está a visão do encéfalo, tanto visto de cima quanto visto na parte de baixo, tá? Aqui eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem é do livro Neurociência Ilustrada, que eu já disponibilizei para vocês também, e ela traz algumas visões, né, do encéfalo em cortes diferentes e sai mostrando a localização dos lóbulos específicos, certo? Esse aqui é outro vídeo que eu gosto bastante, também de minutos psíquicos, que traz de uma maneira bem didática e dinâmica essa responsabilidade ou as funções específicas de áreas específicas que a gente está conversando nesse momento, né? Então, os próximos slides, eles delimitam as funções dessas áreas que a gente está conversando. Então, é muito importante para o profissional da psicologia ter isso aqui na ponta da língua, né? Então, o lobo frontal da gente, ele é responsável por essa elaboração, funções executivas, essas necessidades individuais, os aspectos emocionais, a personalidade e dentre outras funções, como o raciocínio abstrato e assim por diante. O lobo parietal, ele não tem correlação direta com essas funções cognitivas, como o frontal tem. Ele está mais responsável pela sensação de dor, de tato, gustação, temperatura e assim por diante. Quando a gente está falando do lobo occipital, é um dos lobos que tem delimitado uma das funções mais específicas, que é o processamento da informação visual. O temporal tem essa relação de fato com o processamento auditivo, mas também tem um papel muito importante no processamento da memória, da emoção e da linguagem, tá? E especificamente o temporal da linguagem relacionada à compreensão, ou seja, a área de Wernicke. Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ela traz em amarelo o que a gente pode estar considerando quando uma pessoa tem um comprometimento na área de Broca. A área de Broca, ou de Broca, é a área que ela é responsável pela expressão, ou seja, pela parte motora da fala, né? Então, a pessoa que tem uma lesão, um comprometimento nessa área específica do cérebro, ela não consegue falar fluentemente, tem dificuldade com a gramática, sintaxe, produção de palavras individuais. Contudo, a parte de compreensão da linguagem está mantida. O oposto, se eu posso falar dessa forma, dessa afasia, é a afasia de Wernicke, ou seja, aquela afasia que ela tem, ou aquele comprometimento, né, que o indivíduo sofreu ou lesionou, que ela tem em relação aos aspectos de compreensão. Então, o indivíduo ele não consegue compreender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ouvido também, né? Em compensação, né, ele consegue mexer, ou seja, ter essa expressão, né, motora da fala, tá? E aí uma afasia que acontece, né, entre ambas é o que a gente chama de afasia de condução, que é essa dificuldade em repetir palavras. A compreensão e a produção da linguagem estão intactas, mas a repetição ela fica comprometida. Quando a gente está falando ainda nesses aspectos relacionados aos lobos cerebrais, tem um lobo que ultimamente, nas últimas décadas, ele tem sido bastante estudado, que é o lobo da ínsula, né? Então, hoje a gente sabe que o processamento emocional ele é feito ou ocorre, ou enfim, a partir do sistema límbico.
Então, esse sistema límbico, ele está localizado, né, nessa parte mais interna do lobo temporal, no lobo da ínsula. Então, esse lobo, ou essa região, ela é envolta do tronco encefálico e composta por estruturas do telencéfalo e de encéfalo. Então, é muito importante para a gente, enquanto psicólogo, saber desse processamento. E aí, só voltando um pouquinho, a gente vai ter uma aula específica somente sobre emoções, certo? Então, aguardem um pouquinho, será o nosso próximo tema. Só a nível de complementação das informações relacionadas ao nosso cérebro, uma outra estrutura que contém outras, né, que fazem parte, é o diencéfalo. Aqui, a gente está falando do tálamo e do hipotálamo. Quando a gente fala do tálamo, a gente se refere, e está aqui apontado, ó, a gente se refere a essa reorganização dos estímulos nervosos e da percepção sensorial. A gente ter a consciência, por exemplo, de que quando eu pego em tal superfície, ela é lisa, ela tá fria, tá quente, né? Então, essa consciência, se a gente pode chamar dessa forma. O hipotálamo, por sua vez, ele é o regulador da homeostase corporal, ou seja, temperatura, apetite, balanço hídrico, controle da hipófise e de outras glândulas também, certo? Então, quando a gente está falando do tronco encefálico, que é a última parte do encéfalo que a gente está tratando nessa aula de hoje, a gente pode compreender, né, esse tronco encefálico também fazendo parte dessa composição da homeostase do nosso organismo. Então, aqui estão algumas ilustrações de cérebros reais, né? Essa aqui é uma imagem vista de baixo para cima, se a gente pode chamar dessa forma. E tá aqui, ó, o diencéfalo que a gente acabou de falar, mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo, que está aqui desse lado, que não é parte do tronco encefálico, é uma estrutura do nosso encéfalo, tá? Então, como eu estava mencionando, o tronco encefálico ele tem essa perspectiva de manutenção da homeostase e tem correlação com postura corporal, né, com o tônus, com o equilíbrio, com o controle dos batimentos cardíacos, respiratórios, deglutição e assim por diante. Quando a gente está falando do cerebelo, né, ele inclusive tem esse nome fazendo alusão ao pequeno cérebro, ele está localizado logo atrás do tronco encefálico, como eu mencionei para vocês na outra imagem, e ele também tem essa responsabilidade, né, fazendo uma casadinha, se eu posso chamar dessa forma, com o tronco encefálico. Ele é responsável pela orientação espacial, coordenação dos movimentos, aprendizagem motora, memória procedimental também, certo? E aí aqui está a outra imagem do cerebelo, que eu tinha falado para vocês no início da nossa aula, né, que a gente também pode compreender uma divisão, né, do nosso cerebelo, a partir da compreensão que ele também é dividido em lobos, tá? Então, lobo anterior, lobo posterior, o verme, aqui nessa tradução é chamado dessa forma, mas alguns livros ou teóricos chamam de vermes, né? E uma das principais estruturas que pode estar nos ajudando a compreender melhor essa divisão estrutural do cerebelo é a fissura prima. A medula ela vem compondo essa estrutura do sistema nervoso central e é importante a gente compreender, né, que ela está localizada logo em seguida do bulbo e aí ela vem e nesse ponto que eu estou apontando aqui no mouse, né, ela termina. A medula ela não vai até o final do cóccix.
ela, a partir desse ponto, ela tem ramificações que a gente pode estar chamando de cauda equina. Então, é a partir da medula, né, que partem alguns nervos raquidianos. Existem nervos também que partem do encéfalo, tá? É importante a gente saber disso também. Essa história aqui de Finas Gage eu já mencionei para vocês na aula passada, que é só para a gente relembrar em relação às lesões cerebrais, que elas podem estar provocando, né, promovendo mudanças referentes àquela função que foi afetada. Que nesse caso aqui a gente falou sobre as funções relacionadas ao lobo frontal. E aí, a gente vai dar continuidade falando ainda sobre estrutura do sistema nervoso, agora partindo de uma perspectiva mais fisiológica. Até o momento a gente estava revisando uma perspectiva mais neuroanatômica e funcional, e agora a gente vai ver uma perspectiva mais fisiológica. Tomando aguinha. Dá dando para compreender? Bacana aí. Vai anotando as suas dúvidas, vai verificando aquilo que você ainda não entendeu, para que a gente possa, no momento da aula, no horário da nossa aula, ir retirando as possíveis dúvidas, tá? E aí, quando a gente está falando dessa célula principal do sistema nervoso, a gente está falando dos neurônios. Neurônios, eles são células que possuem no seu citoplasma núcleo, que possui suas demais organelas, e uma das principais características que vai fazer o neurônio se diferenciar das demais células do nosso corpo é que são células excitáveis. Excitáveis no princípio de que todo o processo de transmissão de informação ocorre por eletricidade. Então, esses sinais eles são propagados por meio de potencial de ação e um neurônio vai conversando, se comunicando com o outro neurônio e assim formando redes através de um processo chamado sinapses. Existem dois tipos de sinapses. Existe a sinapse química e a sinapse elétrica. Quando a gente está falando numa perspectiva de sinapse química, a gente também está mencionando um processo, né, que o impulso nervoso entra pelo dendrito, né, perpassa pelo citoplasma, pelo núcleo, e aí ele entra no axônio, e aí deixa eu só passar para essa imagem aqui que fica melhor, pronto, né? Deixa eu pegar meu lapisinho, botar uma corzinha rosa, né? Então, o impulso nervoso ele vem pelos dendritos, entra aqui. E aí ele vai para o axônio, né? Ele entra no axônio, só que nessa imagem aqui não tem, né? Mas se a gente for... Aqui é meio ruim aqui desenhar, mas eu desenho melhor no quadro, hein? Aqui que eu estou desenhando em azulzinho é um envoltório que se chama bainha de mielina, tá? Esse neurônio aqui não está mielinizado. Então, voltando à explicação que eu estava fazendo, o impulso nervoso ele entra na célula pelo dendrito, vem aqui pelo corpo celular, pelo axônio, só que quando ele se depara com a bainha de mielina, que é uma composição de gordura, ou seja, isolante elétrico, esse impulso nervoso, ele se depara com isso, ele não consegue perpassar. Aí o que acontece? Ele salta, tá? E aí ele continua passando, se depara com outra bainha de mielina, ele salta. E aí salta, e aí salta, até o final do neurônio, né? E aí ele vai sair
por esse caminho aqui, tá? Porque eu não quis fazer mais bolinhas. Mas entenda esse padrão aqui por todo neurônio, tá? Por todo axônio, perdão. Quando essa informação ela chega no final do axônio, ele se depara ou continua com esse filamento, essa continuidade do axônio, que são os terminais do axônio. E nessa extremidade, nas extremidades desses terminais, tem o botão sináptico, que lá dentro tem vesículas sinápticas, que nessas vesículas estão presentes os neurotransmissores. Quando a gente está falando de uma comunicação eletroquímica. Então, quando esse impulso nervoso ele chega aqui, ele pelo impulso, né, pela eletricidade, ele dispara essa abertura dessas bolsas ou dessas vesículas sinápticas aqui, deixa eu botar uma corzinha, aqui na fenda sináptica, que é isso que eu estou desenhando em amarelo, certo? Então, quando o neurotransmissor, isso aqui vermelho é o neurotransmissor, viu? Quando o neurotransmissor ele é jogado aqui na fenda sináptica, ele vai estar encaixando. Ó, coisa linda! O meu neurônio. Aqui é o neurônio pós-sináptico. Isso aqui são os dendritos. E os neurônios eles vão se acoplando lá nos dendritos do neurônio pós-sináptico, certo? Neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. Então, esse processo todo, do início até aqui, é um processo puramente elétrico, né? Ele é motivado por eletricidade, e nas sinapses químicas ele se transforma em um processo químico, né? Então, esses neurotransmissores que estão aqui presentes, a gente pode classificá-los em excitatórios ou inibitórios. Então, a gente tem a produção de GABA, de adrenalina, de serotonina, de acetilcolina. Então, todos esses que eu citei agora são neurotransmissores que vão estar sendo recebidos pelo neurônio pós-sináptico, quando a sinapse ela é química, certo? Que mais? Existe todo um processo, né, quando a gente está falando disso aqui, de entrar no nosso axônio e saltar, existem algumas propriedades importantes, como essa transmissão de informação na sinapse química, ou nessa comunicação aqui, ela é unidirecional, tá? Então, ela acontece numa única direção, tá? Aqui o início, fim. Só é possível acontecer essa transmissão de informação do impulso nervoso a partir quando o neurônio ele atinge um limiar e ele vai passando por processos relacionados ao seu potencial de ação, né? Então a célula ela está em repouso, ela despolariza e assim ela vai acontecendo toda uma alteração química dentro da célula, e aí a gente pode lembrar da bomba de sódio e de potássio, certo? Essas informações aqui que eu estou passando para vocês sobre potencial de ação, mais especificamente, eu vou estar disponibilizando o link de uma videoaula do Rogério Gozzi, que é muito interessante de vocês assistirem, que vai facilitar ainda mais a compreensão de vocês, tá? E aí, aqui no slide 43, são os tipos de neurônios. Então, morfologicamente, o neurônio ele não tem somente essa estrutura aqui do slide anterior, que é o mais comum, é o que tem a maioria no nosso corpo, no nosso organismo de maneira geral, que é o que a gente chama de multipolar. O bipolar,
né, esse tipo de neurônio, ele está presente nas estruturas sensoriais, como na retina, na mucosa olfatória. E aí a pseudonipolar são encontrados em diversas áreas sensitivas da medula, né? E tem algumas funções como essa captação ou compreensão das sensações de frio, calor e assim por diante, né? Então, a morfologia do neurônio ela está completamente ligada à função que ela está exercendo no sistema nervoso, certo? Ah, bacana, tinha esquecido. Pronto. Aqui está uma imagem que traz aquela informação toda que eu estava mencionando para vocês. Então, só relembrando, o processo se inicia pelos dendritos, perpassa pelo corpo ou pelo pericárdio, são similares os termos, e aí se depara com a bainha de mielina, como é uma estrutura gordurosa que não permite a passagem, ele salta, tá? Os espaços entre as bainhas de mielina é o que a gente chama de nodo de Ranvier. Se você perceber, na bainha de mielina, que é essa parte azulzinha, tem umas bolinhas de laranjas, né? E aí é o que a gente pode chamar de célula de Schwann ou Schwann, né? Algumas pessoas chamam diferente. E ela ajuda, né? Ou seja, ela ajuda mesmo, ajuda a bainha de mielina a fazer essa proteção, né? Então, aqui eu coloquei até um exemplo, como interruptor sendo o corpo celular, e todo o processo da lâmpada, né, quando ela acende daqui até aqui, né, vamos supor que a lâmpada está aqui, ela está acontecendo por fios, e esses fios a gente pode fazer a correlação com o axônio. O fio, quando ele está encapado, né, a gente pode entender que é uma bainha de mielina. Porque se você colocar sua mãozinha aqui, você tem choque, mas aqui não. Então, a bainha de mielina, ela faz fazendo essa analogia, ela tem essa função de proteção. Né? Esse slide aqui é explicando em relação ao que seria sinapse, os dois tipos dela. E aí é interessante também a gente reafirmar ou se lembrar que quando um neurônio ele vai se comunicar com outro neurônio, ele pode se comunicar por várias partes, tá? Axônio com axônio, dendrito com axônio, né? Corpo celular com axônio. Então, as redes neurais, elas podem ser feitas ou podem ocorrer a partir dessa comunicação entre as partes do neurônio, certo?